preciso de você, Halsey. Preciso de você, Garrett. Ela é muito loba. Eu só quero dar. Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal e pela primeira vez eu vou fazer um vlog de leitura porque eu lembrei que eu sou uma leitora aqui nesse canal também, né? E o escolhido da vez foi O Acordo, da Ellie Kennedy, que é da série Off Campus, que vai ser adaptada pela Prime Video, não sei se vocês sabem disso, mas vai estrear no dia 13 de maio e a primeira temporada é justamente desse livro aqui, que vai contar a história do Garrett e da Hannah. E assim, pra resumir bem resumidamente, a história deles dois é um relacionamento de mentirinha com benefícios. Ai, a gente ama isso. Série completa eu li em 2021, então assim, tem 5 fucking anos. Tem muito tempo, gente. E eu não lembro de nada. Então eu quero assistir a série sabendo das coisas que se passaram no livro, sabe? Então pra isso, eu vou reler e vocês vão ler aqui comigo. Eu comecei a leitura hoje de madrugada, mas eu li pouquinha coisa. Eu acho que eu li 26, 27 páginas, se eu não me engano, porque eu só li 2 capítulos que assim, gente, tava bem de madrugada mesmo, tipo, quase 5 horas da manhã. Então, eu tive que ir dormir. E aí, agora eu vou pegar aqui pra continuar ele. E agora eu vou começar o terceiro capítulo. Deixa eu contar aqui pra vocês, quem não sabe nada da história. O Garrett, ele é um jogador de hockey, ele é o capitão do time. E ela é uma estudante de música super nerd. Ele vai implorar pra ela dar aulas pra ele em uma matéria que ele não pode reprovar em nenhuma disciplina pra ele poder continuar sendo jogador de hockey na universidade. Ela gabaritou a matéria, ela tirou 10 e ele zerou, então ele precisa muito da ajuda dela e ele propõe esse acordo dela dar aula pra ele. Só que aí eles vão manter um relacionamentozinho fake só, né, ali às vistas dos outros, pra que ela chame a atenção do cara que ela é afim, que é o Justin. O Justin, no livro, ele é um novato da universidade, jogador de futebol americano, só que na série eu acho que ele só tem uma banda. O que aconteceu até agora foi isso, eles se conhecendo na sala de aula, se conhecendo entre aspas, porque a Hannah já sabia quem era ele, né, porque ele é super popular, galinha e tal, e ela tem meio que um rancinho de jogadores de hockey, tá? Inclusive dele. E aí ele conhece ela porque eles ficam sozinhos durante o final dessa aula que ele acaba recebendo a nota dele. Eles têm a primeira troca deles ali e ela é bem escrotinha assim com ele. E ele já fica, como assim? Como assim? Uma mulher me negando coisas? Impossível uma mulher me dizer não. E a gente também já conhece os amigos dele, né? Que é o John Logan, o John Tucker e o Jim Lawrence, que é o meu favorito. Eles moram juntos em uma casa, enfim, a gente vai, né, conhecer toda ali a dinâmica deles. Eu gosto muito desse livro, que ele intercala o ponto de vista da Hannah e do Garrett, e ele é narrado em primeira pessoa. Eu gosto muito de livros narrados em primeira pessoa, porque a gente realmente tem ali o que se passa na cabeça, sabe, do personagem, enfim. E agora eu vou ler. Ah, uma coisa que eu fiquei muito assim, caraca, eu meio que tomei um choque, porque eu lembrava, obviamente, da situação da Hannah. A Hannah é uma personagem que ela sofreu no primeiro capítulo, gente, tipo, quase que no primeiro parágrafo já fala, assim, tem minhas palavras, já fala o que aconteceu, não explica a história ainda, né, só fala que ela sofreu isso 5 anos atrás e tal, e eu fico assim, gente, eu não lembrava que já era assim, sabe, que entrava nesse assunto bem no primeiro capítulo, mas enfim, a Hannah, ela tem esse trauma aí na vida dela. A Hannah acabou de falar aqui sobre o que aconteceu com ela, e o motivo dela odiar festas é porque isso que aconteceu, né, foi em uma festa. Eu achei bem legal o quanto reforça a questão da terapia aqui, porque ela fala, sei que não foi minha culpa, sei que não provoquei nem fiz nada para causar o que aconteceu. E isso não sepultou minha habilidade de confiar nas pessoas ou me fez temer todos os homens que cruzam meu caminho. Anos de terapia me ajudaram a enxergar que o peso da responsabilidade é inteiramente dele e não meu. Nem por um segundo. E a lição mais importante que aprendi é que eu não sou uma vítima, mas uma sobrevivente. Cara, essa personagem, ela é maravilhosa, sério. Eu não lembrava o quão maravilhosa ela era e eu tô conseguindo lembrar isso agora por conta desse trecho, sabe? Ela cismou com isso, né? Cismou que o Justin é diferente. Porque ela odeia atletas, mas o Justin, jogador de futebol americano, ela nunca trocou um oi com ele, mas ele é diferente. Não pega qualquer coisa que use saia. Será mesmo? Gente, eu não lembro. Eu não lembro se o Justin é um amorzinho. Não que ele seja um escroto, mas tipo, será que ele é só um homem, sabe? Homem igual todos os homens. Eu falei já que eles tiveram uma troca, né? E aí simplesmente a Hannah negou o pedido dele de ajuda de dar aulas pra ele. Aí ele conseguiu o número dela e mandou uma mensagem. Oi, é o Garrett, queria confirmar os detalhes sobre as aulas particulares.
sendo que ela disse claramente que não ia dar aula pra ele. Eles estão trocando mensagens aqui, né? E ele fala: o que você precisa pra dizer sim? Ela: absolutamente nada. Ele, ótimo, então pode fazer de graça. Aí, que tal amanhã de noite? Estou livre às 8. Ela: não posso, peguei gripe espanhola. Gente, eu não lembrava que eu ria tanto com esse livro, sério, é muito bom. Ele chamando ela de Halsey pela primeira vez. Ai, gente, eu amo, amo. Preciso de você, Halsey. E eu de você, Garrett. Ela notando que Garrett é um homem completo. Safadinha. Cacete. Mano, olha o pedido que ele fez. Ele tá no trabalho dela, enchendo o saco dela, né? Ela trabalha numa lanchonete. Aí ele pediu sanduíche de peru, hambúrguer duplo com bacon, batata frita, onion rings, fatia de torta de nozes, Dr. Pepper, que eu não sei o que é isso. 6 fucking coisas só pra ele comer. Depois de fazer o pedido dele. Ah, e umas aulas particulares, ela. Estão em falta. Ele esperou ela sair, né, do trabalho pra continuar insistindo pra ela dar aula pra ele. Aí ele, tipo, já tava oferecendo um monte de coisa, ela não aceitava nada. Ele, que tal o encontro? Ela, o quê? Ah, consegui sua atenção. Não, consegui o meu desgosto. Você acha que eu quero sair com você? Todo mundo quer sair comigo. Aí ela, só por curiosidade, quando você acorda de manhã, se admira no espelho por 1 ou 2 horas? 2. Então, cheguei agora no capítulo 7, tá no ponto de vista da Hannah. Situações que já aconteceram. Fazendo anotações aqui também, né? Porque eu quero comparar depois com tudo que vai acontecendo na série pra ver se o que tá parecido ou não com o livro. Até que ela foi numa festa, né, da fraternidade com a Ellie, que é a amiga dela, que mora com ela. E lá o Garrett conseguiu perceber qual era o ponto fraco dela, que era o Justin, né? Ele tava observando ela na festa e ele viu como que ela tava o tempo todo olhando pro Justin. E ele falou, ah, então você quer, né, com ele. E aí ele firmou o acordo ali com ela em cima dessa situação. Ele deu uma carona pra ela ir pra casa. E dentro do carro, né, ele conversando com ela sobre isso, aí ele propôs o acordo dela dar aula pra ele. E no final de semana eles vão pra uma festa. E ele vai apresentar ela aos caras. E aí, querendo ou não, ela vai se tornar uma mulher inalcançável. E aí vai chamar a atenção do Justin. Agora eles têm 1 semana e meia pra estudar, né? Ela vai ajudar ele a estudar pra prova. E no final de semana tem essa festa. Assim, o Garrett, ele já meio que respondeu aquela minha duvidazinha que eu falei, será mesmo que o Justin não é apenas um homem? Ele até fala que assim, ó, parece errado que essa menina se importe com o que um canalha feito Cole, que é o Justin Cole, pensa a respeito dela. Que desperdício gastar essa inteligência e essa língua ferina com aquele cara. Então acho que, tipo, ele é só um babaquinha, né? Que ele fala que é do tipo forte, calado, mas já conversei com um cara o suficiente pra enxergar por debaixo da máscara. Faz pinta de misterioso pra atrair as garotas e assim que elas mordem a isca, ele abusa do seu charme para entrar debaixo da saia delas. Homem como todos os outros homens. Oi, amigas! Voltei pro vlog depois de praticamente 1 semana. Assim, a rotina na faculdade tá uma loucura. Eu tive prova, trabalho, muita coisa, projeto de extensão em escola, né, que eu faço. Então acabou que eu realmente não peguei muito para ler. Mas aí o que que aconteceu, né? De sexta para sábado, de sábado para hoje, né, domingo, eu li a beça. Aí eu parei, a última coisa que eu falei aqui, eu tava no capítulo 7, quando eles já firmaram um acordo, né? Ela vai sim dar aula para ele, em troca, né, dela conseguir conquistar o Justin e tal. E eles já estudaram juntos a primeira vez, e aí eu parei nisso, e agora simplesmente eu vou começar o capítulo 19. Eu li 11 capítulos, assim, em 2 dias, basicamente antes de dormir, então acabei lendo bastante. Aí eu não gravei o vlog nem nada, porque eu li antes de dormir, entendeu? Então eu já tava deitada na minha cama, enfim. Mas o que que eu vou fazer? Eu tô, como eu falei pra vocês, eu tô fazendo anotações, e aí eu vou resumir
o que aconteceu em cada capítulo até agora. No capítulo 8, o que aconteceu eu achei muito legal, que foi que a Hannah foi pra casa do Garrett de novo, né, pra eles estudarem. Lá ela acabou conversando um pouco com ele, que ela tava de mau humor por conta dos ensaios que ela tá tendo pro festival de inverno que ela vai cantar, e isso pode dar uma bolsa pra ela e tal. E a dupla dela é o Cass, e ela tá com um pouco de ranço dele, ele tá querendo mudar tudo, ela tava estressada e acabou desabafando com o Garrett. E aí ele pediu, então toca e canta pra mim as duas versões, a sua e a do cara. E aí ele pegou o violão do Tucker, né, e emprestou pra ela, e ela fez isso. E ele ficou simplesmente, gente, encantado com a voz da Hannah, porque ela canta muito bem, ela tem uma voz linda. E aí o que eu achei muito fofo foi que ele falou assim, pediu pra ela cantar de novo, né, tipo, outra música. E ela escolheu a música preferida da mãe dela, né, que é Stand By Me. E aí ela foi cantar, e ela falou, tipo, cantar o quê, assim? E ele falou, só preciso ouvir você cantar de novo. Ah, no capítulo 9, a gente tem a cena do jogo que o Garrett vai, né? Que é fora da cidade deles. E lá a gente já vê um pouquinho que a relação do Garrett com o pai dele não é muito boa. Ele até fala que o pai dele não é nada pra ele, então assim, a gente já é introduzido um pouquinho nessa relação paterna dele bem ruim, né? E aí o pai dele vai em todos os jogos dele, mas eles não se falam, Garrett não faz questão nenhuma de falar com o pai. No ônibus, quando eles estão indo embora, o Logan senta do lado dele e começa a fazer perguntas da Hannah, se ela é solteira e tal. E o Garrett começa a ficar com ciúmes. Só de imaginar um cara ficando com ela, o Logan ficando com ela, ela saindo de lá do quarto do Logan, assim, ele já começa a surtar um pouco, sabe? No capítulo 10, a gente também é introduzido um pouco, assim, as situações da vida da Hannah. Como eu já li o livro, eu consigo relembrar um pouquinho algumas coisas, mas eles não vão conseguir se ver na ação de graças, porque os pais dela não conseguiram comprar passagem pra ir ver a Hannah, né? E aí eles estão sem dinheiro, eles estão super endividados, a mãe dela perdeu o emprego, ela trabalha agora como caixa em supermercado, eles estão cheios de dívida. Isso tem relação com o que aconteceu com a Hannah, né, do estupro, porque a Hannah não volta pra cidade. Tipo, que a Hannah, ela tem condições de pagar uma passagem só pra ela ir lá ver os pais e tal, mas ela não pisa mais lá naquela cidade. Então, eu entendo, né, que o que aconteceu com ela foi lá. Aí, o capítulo 11 eu também gostei muito, muito, que foi a Hannah de novo indo estudar com o Garrett lá na casa dele, né, e como ficou tarde, ia pedir uma pizza, ele tava com fome, perguntou se ela queria ficar pra comer também, e aí ela até ficou meio assim, mas aceitou. Então ela comeu a pizza com ele e eles resolveram assistir uma série juntos, que é Breaking Bad. Inclusive, a minha mãe e o meu irmão mais velho são apaixonados por essa série. E estavam juntinhos na cama assistindo a série juntos. Ai, eu tô muito ansiosa pra ver essas cenas, gente, na série. Meu Deus. Ele falou pra ela dormir lá. E eles dormiram juntos, na mesma cama. A cama dele é gigantesca, então, tipo, cada um ficou num canto. Aí o capítulo 12 já é com ele acordando, né, com ele na cama. Só que gente, coisas que eu amo quando o casal divide a cama. Que eles dormem separados e tal, mas acordam juntinhos. Ele deixa ela em casa e tal, e na faculdade, né, ela no corredor acaba conversando com o Justin. Quando eles iam começar a flertar, o Garrett chega, levou café pra ela, né, ela ficou super feliz, que eles estavam morrendo de sono, que eles foram dormir de madrugada, e ele sentou do lado dela na sala de aula pela primeira vez. No capítulo 14, nós temos simplesmente um momento icônico, que é a Hannah pegando o Garrett no flagra com uma mulher no quarto dele. Porque no dia anterior, ela remarcou a aula com ele, só que ele tava numa festa na hora e ele não ouviu. Aí, 7 horas, ele tava lá, ó, no tchaca-tchaca na Chewbacca com uma mulher. E ela chegou lá e viu tudo. Sério, ela ficou muito puta, ficou indignada. Aí as coisas começam a melhorar a partir do capítulo 15. Ela vai de novo pra casa dele, né, pra estudar, que eles tiveram que remarcar a aula por conta, né, de problemas sexuais, né, do Garrett. Quando ela chega lá na casa dele, aí eles estão lá no quarto, eles começam a conversar muito. É muito legal essa cena que eles conversam sobre plano B pra vida, enfim. Até que chega no ponto deles falarem, né, dos próximos planos, né, pra ela conseguir conquistar o Justin. E fala sobre a festa, porque ele começa meio que zoando. Ele começa a dar em cima dela e ela fica toda corada, assim, com vergonha. Aí ele fala que ela não pode ficar desse jeito na frente dos outros quando ele falar algumas coisas pra ela. E nem ficar tensa quando ele começar a tocar nela. E ela, você não vai tocar em mim. E ele fala que vai beijar ela, né, e tal, e nem me beijar. Aí ele começa, tipo, a provocar ela. Ah, por que você não quer me beijar? Aí ele desafia ela. Ah, tá. Então você não quer me beijar porque você beija mal. Aí ela, eu não beijo mal, eu só não quero beijar você. Ele, então prova. Ela provou! Aí no capítulo 16 eles se beijam. Que sabor! Gente, foi maravilhoso! Com um beijo do GG. Ela já quis trocar a calcinha. E tava tudo uma delícia, né? O beijo já ia começar a esquentar mais. Quem abre a porta? O Jim.
O nosso querido Dean D. Lawrence. Pega os dois no flagra e começa a zoar. Então essas são as aulas que vocês estão tendo. E aí a Hannah acaba falando a verdade. Não, tipo, ele só tava querendo testar pra ver se eu beijo bem. Aí ele falou assim, então você precisa de uma segunda opinião. Só que ele falou zoando. A Hannah não foi beijar o Dean na frente do Gary. No capítulo 17, nós temos o momento da festa do Bo Maxwell, que é o melhor amigo do Dean, né? Ele é jogador de futebol americano também. E é a festa que eles vão como um casal, né? Pro Justin ver eles dois lá, enfim. Quando eles chegam na festa e ele começa a olhar pra ela, tipo, tava encantado olhando pra ela. Ele não para de pensar no beijo. Aí, quando ele chegou perto, assim, pra cochichar uma coisa no ouvido dela, ele deu um beijo no pescoço dela. Nessa festa também tem um momento bem legal, assim, que eles conversam um pouquinho e ela diz o motivo dela não beber em festas, né, publicamente. Ela morre de medo de colocarem alguma coisa na bebida dela, porque isso aconteceu com ela. Só que ela não conta 100% a verdade pro Garrett. Ela diz que aconteceu com uma amiga. E ele avista, né, o Justin chegando na festa e ele já começa a ficar com ciúmes, assim, tipo, que ele não quer ela com o Justin e tal. Ele já começa a ter essas sensações. Tenta tirar o Justin de perto dela, mas ele acaba não conseguindo. E ela tá lá conversando com o Justin, só que uma menina fica em cima do Garrett, tipo, e o Garrett também que assim, socorro, não quero. E a Hannah vai lá e salva ele. Acaba indo embora. E nessa que eles estão indo embora, a Hannah conta pro Garrett que o Justin chamou ela pra tomar um café e estudar. Ele tá dando em cima da minha garota. Minha garota. Na minha frente. E pra finalizar, o grande resumo, capítulo 18, que foi o último que eu li. A Hannah, ela tá num café com uns amigos dela, que ela não via há um tempo, né? Que também cursam música com ela. E aí, o Justin chega lá nesse café e eles acabam conversando e tal. E aí, no final, a Hannah diz pra ele que ela não tá com o Garrett, eles só ficam de vez em quando. Vai lá, aproveita isso, então, e chama ela pra jantar. Essa mesma hora que ela tá ali conversando, o Garrett tá ligando pra ela incessantemente, porque ele tá convidando ela pra ir pra um bar, porque vai sair a nota da prova de segunda chamada que ele fez, que ela ajudou ele a estudar. E ele fala, o que quer que seja, quero você comigo. E ela aceita ir pro bar com ele. E agora eu vou começar o capítulo 19, finalmente. Eu queria deixar vocês por dentro. E aí agora eu vou continuar aqui o capítulo 19. 9 na prova. Agarrou a Hannah assim na frente de todo mundo e tá girando com ela assim, abraçado, sabe? Muito fofo. Eu quero chorar. Ele chamou ela pra um bar, né, e tal, e aí ele foi e falou, escuta, sou o motorista da vez, mas estou me oferecendo para ser mais do que só o seu motorista. Vou ser seu guarda-costas, seu barman e, mais importante, seu amigo. Me comprometo a ficar de olho em você esta noite, Hells. Ai, gente, eu achei fofo. Ele tá tocando a música da banda favorita do Garrett, ele chamou ela pra dançar com ele. Ela tá dormindo no quarto do Garrett. Quando ele entrou no quarto depois, ela meio que acordou. Aí ele tava, tipo, já deitado pra dormir. E começou a sentir, tipo, ela botou a mão no peito dele, beijou o ombro dele, aí veio beijar o pescoço, aí subiu nele e ele tá, tipo assim, Ana, não. Ana, ela para de se fazer de difícil. E beijou ele. Mas aí ele falou, você confiou em mim para cuidar de você, lembra? Bom, estou cuidando de você. Amigas, estou passada. Não lembrava disso. Porque ela acordou, né, no dia seguinte, deitada com ele, e ela até fala que é a segunda vez em 2 semanas que ela acorda nos braços de Garrett, só que dessa vez gosta de estar aqui. Minha tentativa de sedução pode ter falhado, mas não por falta de vontade da parte de Garrett. Sei exatamente o que estava se passando na sua cabeça. Hannah está bêbada e não está pensando direito. Mas ele estava errado. Meu cérebro estava funcionando direitinho na noite passada. Beijei Garrett porque quis. Teria dormido com ele porque queria. Ela é muito loba. Muito loba. Amo. Ela pediu pra ele transar com ela. Aí eles estão aqui super debatendo isso, né? Ela indignada, tipo, é só dizer sim, porra. A questão é a seguinte.
Acredito que você se sinta atraída por mim. Quero dizer, quem não se sente? Se tem uma coisa que eu amo quando os mocinhos fazem com as mocinhas, e o Garrett acabou de fazer com ela aqui, é quando, tipo assim, sei lá, tá rolando uma conversa, qualquer coisa, e aí do nada ele puxa ela pro colo, sabe? Eu fico assim. Ai, eu quero chorar. Eu quero chorar. Eu tô lembrando agora o quanto ele me causou muitas sensações. Mas eu acho que na época que eu li em 2021, eu não fiquei tão emocionada quanto eu tô agora. Ela se abrindo pela primeira vez pro Garrett, ela vendo que ele é alguém pra ela confiável, sabe? Que ela pode contar a história dela, pode contar o que aconteceu com ela. É emocionante ver, sabe, o quanto ele é amigo dela, assim. É uma coisa que eu gosto muito desse casal, que a gente consegue ver o desenvolvimento deles como amigos, assim. A gente realmente vê eles passando de dois desconhecidos para colegas, né? Tipo, essa relação só de professora e aluna, como eles vão confiando um no outro de pouquinho em pouquinho, sabe? Eu gosto muito de como a Hannah é retratada nesse livro, que assim, apesar dela ter sofrido uma violência terrível, ela não quer ser vista como uma vítima, ela quer ser vista como uma sobrevivente. Eu acho muito bonito a forma que ela é forte, né? Não bonito ela ter passado por isso, mas como ela é uma mocinha forte, sabe? Aí ela fala pra ele assim: "Estou quebrada". Aí ele ela tá chorando no colo dele, né? E aí ele fala: "Você não tá quebrada, linda. Eu prometo". Ai, não. Gente, sem condições pro calor que tá fazendo. E eu tô aqui no escritório, né? E eu quero continuar lendo o máximo que eu conseguir aqui. Tô agora no capítulo 23, que tá na visão do Garrett. Chegou o momento deles, né, fazerem aquilo. Só que ela tá super nervosa, porque eles combinaram, né? Vai ser, tipo, hoje à noite. Ela entra no quarto, ela já vira pra ele assim: "E aí, como você quer fazer isso? Tiro minha roupa?" E ele: "Você não tem a menor ideia de como criar um clima, né, El?" Aí ele pega lá os DVDs de Breaking Bad de novo, né, pra eles assistirem. Ela: "Você quer assistir TV? Eu só quero dar." Veio aí o primeiro hot deles. Está sendo um grande sabor. Por que a autora gringa tem dificuldade de dar nome aos bois na hora do hot? Não é não? Elas usam umas palavras que eu fico assim: "Amiga, fala o nome da coisa, fala. Fala o nome, por favor." Ai, Hannah, se Deus fez é porque cabe. Acabei aqui o momento da cena hot deles. Foram basicamente dois capítulos, né, sobre isso. Foi o capítulo 24 e o 25. E eu achei muito legal essa cena deles, porque não teve o ato em si, mas tiveram todos os caminhos para isso, sabe? Como a Hannah passou por essa violência, é um momento muito difícil pra ela, sabe? De ser prazeroso, assim, pra ela. E tudo que o Garrett pensou em fazer pra que fosse bom pra ela, tipo, ele não tava pensando só nele, sabe? Tipo, ele tava pensando completamente nela. E ela fica muito feliz de ter sido com ele. Ele fala assim, que nesse momento tudo que eu quero é que essa menina sorria assim pra mim de novo. Cara, ele é muito fofinho com ela, sério. Realmente amei essa cena, porque né, ela foi explícita e tudo mais, mas ela também foi muito sentimental. Simplesmente Garrett enfrentando a dupla dela daquela música. E ele falando assim: "Ouvi dizer que você vai cantar um dueto com a minha menina. Espero que não esteja criando problemas pra." Então, amigas, eu li mais dois capítulos e acho que eu vou encerrar por hoje o vlog, não a leitura. Aí amanhã eu trago mais atualizações e vou lendo mais aqui também. Mas eu li o capítulo 26, 27 e tô começando o 28, né? Mas minha coluna já está pedindo arrego. No capítulo 26, né, ela indo na casa dela, conversando com a Ellie, né, e assumindo que tá ficando com o Garrett. E aí depois ela vai pro ensaio dela lá de música e ela tá meio que, tipo assim, de saco cheio já, né, pro Cass. E aí quando o ensaio acaba, o Garrett simplesmente tá esperando ela lá na porta com café. E aí eles ficam se encarando e pintam
puta clima, assim, e aí ele só pergunta pra ela assim, minha casa? Aí ela pega os cafés e joga no lixo e vai embora, sai pra casa dele. Aí chegando lá, né, babados acontece, simplesmente chorou, gente, depois do que rolou de felicidade. E ele zoando ela, fala pra mim agora que eu sou um deus do sexo. E aí eu achei bem assim, ai, gostosinho, que ele foi treinar e ela ficou lá na casa dele. Tipo, ele falou, pode ficar aqui se você quiser. Ela tava sozinha com tempo livre, então ela foi fazer comida pra eles. Ela acabou ligando pra mãe dela, né, pra pedir a receita de uma lasanha pra fazer pra eles e tal. E nessa ligação ela contou pra mãe que tá ficando com o Garrett, mas assim, sem falar que era o Garrett, né? E agora, começando o capítulo 28, é com ele chegando do treino, né, e vendo ela lá, que fez a comida pra eles todos felizes, o Jim chamando ela de princesa. Eu amo. Ai, mas enfim, gente, tá sendo muito gostoso reler esse livro, relembrar muitas coisas. E assim, tinha muitas coisas que eu não lembrava mesmo e tal. Enfim, tá uma delícia. Mas eu vou parar aqui o vlog e amanhã eu continuo, tá? Beijos! Bom dia! Voltei pra gente finalizar o vlog de leitura de Um Acordo. Eu não sei se eu fico feliz com isso, eu não queria me despedir deles. Ontem eu parei a gravação do vlog, eu tava começando o capítulo 28, e aí eu fiquei já editando uma boa parte, né, aqui do vlog, e já adiantei tudo, então só falta eu editar o que eu gravar hoje, graças a Deus. Só fui ler mesmo na hora de dormir, e eu li até o capítulo 32, se eu não me engano. Vou até ligar aqui pra ter certeza. Li o capítulo 32 e eu vou começar o capítulo 33 agora. E assim, gente, eu parei a leitura, eles estavam só, né, ficando. Eu fui dormir com eles namorando, menina. Aí eu fiz, oxente. Eles estão namorando. No capítulo 28, a gente fica sabendo que o Garrett, ele odeia o Halloween. Os amigos dele vão todos pra festa e tal, e ele não vai. Mas ele tem um motivo por trás. E o que eu achei interessante é a Hannah perceber que tem alguma coisa aí por trás dele não gostar do Halloween, sabe? Então eles têm uma conexão muito forte, eu acho isso muito bonito na relação deles, o quanto eles percebem que o outro não tá bem, sem o outro precisar falar que não está bem, sabe? E a Hannah, ela tava responsável por distribuir bebidas e tal, né, no alojamento dela, mas ela acaba desistindo porque ela pensa que o Garrett vai estar sozinho em casa numa data que ele não gosta. Então ela desiste de ficar lá e vai pra casa dele fazer companhia pra ele. Aí a gente já começa o capítulo 29 com ela lá fazendo companhia pra ele recebendo ela dando beijinho na bochecha, tipo, ai, muito fofos. Capítulo muito, muito importante também, porque ela se abre mais pro Garrett, ela conta mais detalhes da situação que aconteceu com ela e o quão humilhada ela foi, sabe? Em diversos níveis, assim. Então, ela mostra que ela denunciou, a família dela, né, denunciou, mas quem fez isso com ela era filho de gente importante, então acabou que não deu em nada, e ela ainda saiu como errada, ela foi humilhada, xingada pela cidade, a família dela sofre os danos, né, disso até hoje. O livro, ele mostra o quão uma situação horrível como essa que a Hannah sofreu pode afetar a vida da pessoa em diferentes níveis, sabe? Então, realmente é uma situação, assim, bem, bem triste da Hannah, da família dela. Eles estão falidos e ela conta isso pro Garrett. E aí eles acabam desabafando muito um com o outro e o Garrett se abre pra Hannah também, contando o motivo dele odiar o Halloween, que é totalmente o pai dele. Porque foi nessa data que o pai dele bateu nele pela primeira vez. O pai do Garrett, ele é narcisista, ele é agressivo, ele é doente. Ele batia muito no Garrett, assim, a ponto de quebrar o nariz dele, sabe? E isso começou a acontecer depois que a mãe dele faleceu. Não sei se eu já comentei aqui em algum momento do vlog, mas a mãe do Garrett, ela é falecida, né? Ela faleceu de câncer no pulmão. E um ano depois da morte dela, o pai dele começou a bater nele. Então, ele direcionou as agressões pro filho. Porque ele batia na mãe e aí começou a bater no filho. E o Garrett, ele até fala uma coisa que eu achei bem forte, que depois que a mãe dele faleceu, né, por essa doença, ele ficou aliviado, porque pelo menos ela não sofria mais, sabe? Ela não sofria as agressões do pai dele. Triste, sabe? Esse momento, assim, é bem pesado. E aí, depois de todo esse momento super importante, que eles se abrem e tal, eles estão prontos pro passo a mais, sabe? E aí eles estavam na sala durante toda essa conversa e eles acabam subindo pro quarto do Garrett e coisas acontecem, né? Aí ele olhando pra ela, né? E no pensamento dele tá assim: não me lembro de uma época em que eu não quisesse essa mulher, em que não estivesse tão desesperado por ela. No meio ali, né, do momento, ele começa a desabafar, tipo, como pude passar tanto tempo sem perceber você, caramba. Aí ela fala, não importa, agora você me conhece. E aí, nisso, ele começa a falar, tipo, realmente te conheço. E começa a citar coisas que ele faz nela que ela gosta, né? Tipo, eu sei que quando eu faço isso aqui, você... vocês não entenderam? Pois ele se... Gente, ele se declara pra ela. Também sei que gosto de você. Aí ela fica meio assim, né? Mas ela responde, também gosto de você. Ele,
Tô falando sério, gosto de você pra caralho. Imagina eu lendo isso de madrugada, o meu marido dormindo e eu querendo gritar no quarto. No capítulo 30, né, ele convidou a Hannah pra ir no jogo dele, fora, né, da universidade. E ela vai no carro dele, leva os melhores amigos dela, né? Na hora da saída, né, ela tá esperando por ele lá fora. E quando ele chega pra falar com ela, ele dá um beijinho dela na frente dos amigos. Muito bom. Só que o pai dele também tá lá. E aí o pai dele meio que obriga ele a ir pro jantar, almoço, enfim, de ação de graças que vai ter na casa dele por causa da nova namorada dele. Quando ele entra no ônibus, o Logan chega com uma bomba pra ele. Ele conta pro Garrett que na festa de Halloween ele ouviu o Justin falando que ia sair com a Hannah. Não sei se vocês vão lembrar, mas eu já falei aqui que o Justin chamou a Hannah pra jantar e ela topou. E aí tá chegando perto desse momento e a Hannah ainda não se decidiu. Eu não acredito. E simplesmente o capítulo seguinte é ele indo bater na porta do alojamento dela. E ele já entra assim, gente, com o pé na porta, super puto. Eles acabam tendo a primeira grande discussão e tal, mas ela explica a situação pra ele, que foi antes, né, de tudo rolou entre eles dois e tal. E aí ela fala, eu não sei ainda se eu vou sair. Aí ele fala assim, espera aí. O que você quer dizer com ainda não decidi se vou? Você não vai, Han. Assim, quer saber? Se você realmente não sabe, então estamos perdendo o nosso tempo, porque eu sei exatamente o que é isso, sabe? Porque ele quer dar um passo a mais, ele fala isso pra ela, tipo, por que que a gente não torna isso oficial? E ela fica meio em choque, assim, ele pega e vai embora. Só que ela vai correndo atrás dele. Eu achei muito legal a conversa que eles têm depois dessa discussão deles, que ela fala pra ele que, assim, realmente, né, ele só chegou com essa informação pra ela, tipo, querendo oficializar o cara que sempre falou que não quer um relacionamento, já querendo uma resposta dela, sabe? Aí ela pegou e falou assim pra ele: você, obviamente, teve tempo para pensar sobre isso e assimilar a ideia, mas não me deu nenhum segundo. Só invadiu meu quarto, fez um monte de acusações e foi embora. Aí ele falou: desculpa por ter saído correndo, mas não vou me desculpar por querer ficar com você. E aí eles acabam oficializando tudo e ele pergunta pra ela: então não tá mais toda caidinha por ele, pelo Justin, né? Ela: tô toda caidinha por você, Garrett. Só você. E ainda chama ele de namorado. E agora eu vou começar o capítulo 33 e espero acabar o livro hoje. Vou me concentrar aqui pra isso. Garrett chamando ela de minha namorada. Ai, meu Deus. Amiga, já trago atualizações. No 34, simplesmente é a Hannah recebendo a bomba de que o Cass, o garoto escroto que era a dupla dela, expulsou ela do dueto, acredita? Agora ela tem que correr contra o tempo sozinha pra cantar uma música. Garrett aproveita pra convidar ela pra ir no jantar, né, almoço, jantar de ação de graças na casa do pai, que ele foi obrigado a ir. Fala que ele não vai conseguir estar lá sozinho, sabe? Ele precisa dela lá e aí ela vai. E quando chegam lá, eles conhecem a namorada do pai. E só de, tipo assim, ficar 30 minutos com a mulher, eles já percebem que o pai bate nela. Sério. Cara, esse pai do Garrett é muito escroto, ele é tenebroso. Uma coisa que eu não gostei aqui desse capítulo 36 é porque o Garrett percebe, né, que o pai bate na mulher e ele não fica pra sobremesa, decide ir embora, mas aí ele pede pra conversar com a Cindy sozinho, que é a namorada do pai. E aí ele fala que percebe, né, o que tá acontecendo e tal. E aí ele fala pra ela: não vou arrancar você daqui nos meus ombros, nem chamar a polícia e dizer que essa casa abriga um caso de abuso. Não é o meu papel e não vou interferir, mas preciso que você saiba de algumas coisas. Aí falou: não é só culpa, você não fez nada pra provocar a ira dele e tal. Tudo bem, o resto da conversa foi muito bom. Tirando a culpa dela, né, pra ela não ficar em nenhum momento pensando que ela é culpada de algo, que ela que tá irritando ele. Ele fala que o pai dele que é um doente, mas eu não achei legal isso aqui dele falar que não é o papel dele, que ele não vai interferir. Cara, ele sabe que o pai dele é doente, é um agressor. Ele percebeu que a mulher tá sendo agredida, ele simplesmente não vai fazer nada porque não é o papel dele. Por que que não é o seu papel? Meu Deus, do nada eu te amo. A Hannah falou eu te amo pro Garrett, cara. Ele disse também. É a primeira vez que digo a uma mulher que a amo e a sensação não poderia ser melhor. Gente, só uma coisa, eu já tô em 82%, falta 1h40 pra eu acabar o livro, mas eu lembro que parece que eles terminam. Só que, gente, tá tudo tão perfeito, o que que vai acontecer pra eles terminarem? Eu não tô lembrando real o motivo e agora eu tô com medo do momento que isso vai acontecer.
No final do jogo, ela esbarrou com um dos caras que testemunhou contra ela no estupro que ela sofreu. Meu Deus, eu não lembrava disso. Meu Deus. Simplesmente o Garrett socando a cara desse cara. Pediu. Tem horas que a violência tem que acontecer. Gente, eu jurava que aqui nesse livro já abordava mais, assim, a quedinha que o Logan tem pela Hannah, né? Mas eu acho que não, só cita por alto mesmo, porque inclusive o Garrett acabou de falar, né? Que, tipo, foi aí que eu percebi o quanto eu amo esse filho da mãe, que eles são melhores amigos, né? Aí ele até fala, Logan pode até ter uma quedinha pela minha namorada, mas ainda é o melhor amigo que eu já tive. Então, assim, o Garrett percebe e tal, mas não foca muito, mas eu jurava que sim. Mas acho que é porque na época que eu li um atrás do outro, né? E o do Logan é o segundo livro. Amigas, eu me questionei há 2 segundos atrás que eu lembrava que eles terminavam, né? Mas eu não lembrava o motivo. A bosta do motivo acabou de aparecer. Ai, cara, que ranço, sério. É o pai do Garrett. Cara, que homem babaca, que homem escroto, nojento. Ele ameaçou que se a Hannah não terminar, ainda obrigou a Hannah a terminar. Que se a Hannah não terminar, ele vai parar de pagar a faculdade do Garrett. E aí ele vai ter que desistir do Rock, vai ter que desistir dos sonhos dele. Gente, eu tô com dó. Tá terminando com o Garrett. Porque a desculpa que ela tá dando é que eles estão indo rápido demais. Aí ele falou, então vamos diminuir o passo, o que você quer? Quer que a gente se veja só uma vez por semana? Que pare de dormir um na casa do outro? O que você quer? Desesperado. Aí ela fala, quero sair com outras pessoas. Eu tô simplesmente chorando com um término, que eu sei que nem é um término, tipo, de verdade, porque ela não quer fazer isso, mas eu tô sofrendo. Ele falando, honestamente, eu não sou capaz de olhar pra você agora. Ô, gente, pra que isso, gente? Ah, chegou o momento que eu tava lembrando. Eu não acredito. Gente, ela invadiu o vestiário dele porque ela descobriu que ele criou uma lei no campus proibindo os homens de saírem com ela. Baixou uma lei no campus inteiro pra ninguém sair comigo, tá de brincadeira com a minha cara. Ele, claro que eu baixei. Garrett é doente. Ah, felicidade! Ele beijou ela e ela beijou de volta. Então, ele sabe que ela mentiu na hora do término. E aí agora ela acabou de contar a verdade pra ele. Meus pais continuam juntos. Obrigada. Cara, que ódio. A Hannah agora contou tudo pra ele, né? O que aconteceu, por que eles terminaram. Simplesmente caiu na gargalhada. Porque ele fez aniversário dia 1 de janeiro. Ele tem uma herança dos avós dele desde o dia 2 de janeiro, porque ele só poderia ter acesso a essa herança quando ele completasse 21 anos. Então, ele é rico, entendeu? Agora, ele tá 100% rico, o dinheiro é dele. Então, tipo, o pai dele cortar o dinheiro dele, parar de pagar a faculdade dele, dane-se, ele tem dinheiro agora pra isso, entendeu? Só que a Hannah não sabia. Outra coisa importante que aconteceu aqui, que ele acabou de revelar pra Hannah, é que a Cindy, a namorada do pai, deu um pé na bunda do pai dele. Gente, é impressionante o quanto eu acho esse livro engraçado. O Garrett é muito bom. Voltaram, estão bem. Agora a cena é na casa do Garrett, né? E já se passaram 2 meses. E aí ele pergunta pra ela, por que a sua antiga paixonite está na minha sala? Que é o Justin que tá lá jogando videogame com o Tucker. Aí ela, porque ele é meu amigo e eu o convidei. Lide com isso. Você não acha que foi meio canalha da sua parte chamá-lo aqui? Não é possível que só eu ache esse livro muito engraçado. Enfim, finalizado o acordo. Ai, gente, não queria ter acabado. Agora nessa reta final foi bem corridinho, inclusive uma coisa que eu não gostei, porque eu achei muito assim, tipo, o epílogo e tal, pá, pum, acabou, sabe? Tudo bem, porque eles foram bem desenvolvidos no decorrer do livro, não foi aquilo que ficou tudo pra se resolver no final, sabe? Mas confesso que eu queria um pouquinho mais
deles, assim, sabe, nesse epílogo, eles comemorando, né, os amigos, enfim, algo do tipo assim, porque eles ganharam a Frozen Four, né, o campeonato, eles foram campeões e simplesmente acabou, assim, eles indo embora, né. Vamos lá para as minhas considerações do livro. Não tem como negar que eu amei completamente essa releitura, foi muito, muito gostoso mesmo reler esse livro, me diverti demais, amei os momentos quentes dele. É um casal que realmente tem muita química, e além da química, eu achei lindo demais ver a amizade deles ser construída, sabe? Eu já vi alguns comentários falando da Hannah confiar muito rápido no Garrett e tal, sendo, né, toda a situação que ela passou, confiar em um homem, assim. Mas foi mostrado esse desenvolvimento, sabe? E o Garrett, ele é uma boa pessoa. Ele é um bom homem, entendeu? Então, assim, ele nunca deu motivos pra Hannah pra ela não confiar nele. Tudo bem que ele é um pouco machista, ele tem umas falas bem problemáticas, sim. Mas, assim, ele nunca fez mal pra Hannah e pra nenhuma outra mulher, entendeu? Ele só não queria relacionamento e qual é o problema, sabe? E eu achei muito lindo o livro mostrar isso, sabe? Essa relação de amizade deles que começou. Confiança sempre era a base do relacionamento deles e depois ela conseguir se abrir e confiar neles e eles ficarem juntos. E a química é inegável, né? Então foi um ponto alto, assim, pra mim. Eu me diverti demais, demais. Eles são muito engraçados, muito fofos, tudo. Mas também teve coisas que me incomodou, como, por exemplo, as falas machistas, né? Não só do Garrett, mas do grupo de amigos de forma geral. Eu acho que de todos ali, o que menos, pelo menos nesse livro, né? Eu não lembro muito do livro dele, mas pelo menos nesse livro aqui que eu não vi falas problemáticas, foi o Tucker. E eu acho o Tucker maravilhoso, inclusive o livro dele é bem subestimado, sabe? Acho que ele deveria ser mais valorizado, mas enfim. Sim, tem muitas falas problemáticas, mas é aquilo. Tem coisas que a gente tem que relevar um pouco. Não tô dizendo que é pra minimizar, passar pano e tal pro machismo escancarado, que tem muitas falas aqui, até da própria Hannah, mas é porque, cara, esse livro, se eu não me engano, ele é de 2015. Ele veio pro Brasil em 2016, então tem 10 anos. Então, óbvio que eu acho que se fosse um livro escrito agora em 2026, ele seria um pouco problemático. Mas a gente tem que relevar, né? Deixo um pouco pra lá, assim, mas me incomodou um pouco reler isso com a mente que eu tenho hoje, tendo quase 27 anos, né? Outra coisa também que eu senti falta de ver nesse livro e que eu achava real que tinha muito era o Found Family, né? Do grupo de amigos que, assim, ele não é muito presente, na verdade. Eu acho que ele vai se desenvolvendo no decorrer dos livros, mas, assim, acho que os meninos, se eu não me engano, eles já estão no terceiro ano, né? É porque eu esqueço de alguns detalhes, tá? Acabei de ler, mas eu esqueço. Acho que eles estão no penúltimo ano da faculdade. Eles já jogam juntos há anos, moram juntos. E eu não senti, sabe, assim, a relação deles ser abordada aqui. Tem umas piadocas e tal, e é basicamente eles em festa pegando mulher juntos, assim. Não juntos, 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 sabe? Mas cada um no seu canto pegando mulher. E jogam juntos e treinam juntos. Então, eu senti falta de abordar um pouquinho mais a amizade deles. E eu senti falta também de abordar mais a amizade da Hannah com os amigos dela, sabe? Era muito ela ali com o Garrett. E pouco ela com os amigos. Eu queria mais cenas dela com a Ellie também, sabe? Ai, gente, eu falo Ellie, mas eu nunca sei se é Ellie ou Ali. Mas enfim. Eu espero muito que a série aborde mais um pouco isso. E é isso, gente. Mas assim, dou 4 estrelas pra essa releitura. Eu acho que quando eu li, eu favoritei. Devido a essas coisas, assim, que a minha mente mudou um pouquinho, né? Mas continuo amando. Amei o Garrett, amei a Hannah, amei eles dois. E eles são maravilhosos. E tô muito, muito ansiosa agora pra quarta-feira. Vamos todos assistir a adaptação e ver eles ganhando vida, gente. Ai, sério. Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse meu vlog. Desculpa se eu deixei o vídeo muito extenso, mas é que realmente eu queria passar todas as sensações, sabe, que eu tive relendo eles e relembrando um pouquinho do que eu senti quando eu li 5 anos atrás. Então, me perdoem pelo vídeo longo. Eu não sei se todos os vlogs de leitura que eu fizer vão ser longos assim. Eu tô aprendendo também, esse foi o primeiro. Mas é isso. Espero que gostem, curtam aqui, comentem muito. E comentem aqui também que próximo livro vocês querem que eu vlogue a minha leitura, né? Eu espero vocês surtando comigo aqui no Insta, em qualquer outra rede social que vocês me encontrarem, vendo a adaptação deles na Prime Video. Beijos!